Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos para a nossa continuação da exposição bíblica, a Bíblia Descomplicada. Que prazer imenso te receber aqui. Nós vamos dar continuidade à exposição do livro de Isaías e hoje nós iremos do capítulo de número 36 até o capítulo de número 66. É muito interessante que alguns estudiosos e eruditos dizem que o livro de Isaías é como se fosse uma mini Bíblia, que a nossa Bíblia tem 66 livros. E o livro de Isaías tem 66 capítulos. E é curioso que alguns falam o seguinte, que os primeiros 39 capítulos do livro de Isaías trata-se sobre o antigo Israel, a antiga aliança, o povo hebreu. E os outros 27 capítulos que vêm posteriormente ao capítulo 39 fala do futuro de Israel, da glória de Israel, da vinda do Messias. Ou seja, como se fosse uma mini Bíblia. Isso aqui é muito curioso, muito legal, tá bom? Então eu espero que você esteja com a sua Bíblia, com a sua caneta e com o seu caderno para fazer as suas anotações. Bora começar a nossa aula aí. Primeiro nós vamos trabalhar da seção do capítulo 36 ao capítulo 39. O que vai ser trabalhado aí, pessoal? Vamos abordar aqui os pontos principais. A tentativa de Senaqueribe, o rei da Assíria, em tomar Jerusalém. Essa história aqui é aquela que nós vimos no livro de Crônicas, que é o mesmo contexto do rei Ezequias, lá em 2 Crônicas, quando o rei Senaqueribe ele desce lá e ele cerca Jerusalém, ele quer destruir a cidade, mas Deus envia um anjo que mata 185 mil homens e ele volta humilhado e envergonhado para a sua terra. E é muito curioso que Deus vai usar a Babilônia para conquistar e destruir a Assíria. É isso que vai acontecer. E aqui dentro desse contexto vai falar também da doença de Ezequias, da sua cura depois da visita de Isaías. E aí vai acontecer aqui algo muito legal. Ó, muito interessante você saber isso aqui, ó. Merodach, ele é um homem emissário da Babilônia, que ele vem até Jerusalém para observar, para levar informações para a Babilônia. Nesse contexto aqui, a Babilônia já estava se destacando como a nação maior e mais potente. Eles já tinham acabado de destruir os assírios, que era a grande nação ali da época, ali, ainda da época de Ezequias. Mas a Babilônia que está despontando, está crescendo, vai ser aquela grande Babilônia que é falada até hoje, a partir deste contexto. E esse Merodach era um emissário da Babilônia. Ezequias recebe ele em Jerusalém e mostra a casa do tesouro para o homem que vai ser o seu inimigo. Ou seja, ele mostra as riquezas que tinha no templo de Salomão. Isaías visita o profeta, o rei Ezequias depois e diz o seguinte. Isaías diz para ele que todo o tesouro seria levado para a Babilônia, que não era para ele ter feito aquilo. Ele mostrou todo o tesouro da casa do Senhor, do templo, o lugar que tinha os tesouros do templo, né? E aí Isaías diz para ele, tudo isso aqui vai ser levado para a Babilônia, mas não vai ser no seu tempo, Ezequias. Foi lá na frente com os descendentes de Ezequias, não foi com ele. Deus ainda teve misericórdia dele, que ele foi um homem muito temente a Deus, tá? Agora, pessoal, do capítulo 40, ó, anota aí, ó. Vai até longe agora, hein? Até o capítulo 57. Olha aí, do 40 ao 57, o tema principal que vai ser abordado do capítulo 40 ao 57, o tema desses capítulos seria a salvação, né? Salvação. Que salvação? Vai falar exclusivamente também da salvação dos israelitas que vão para o cativeiro. Isaías agora vai bater mais forte na tecla que eles vão ser lançados como escravos para a Babilônia, pelos caldeus, que não vai ter o que fazer, eles vão acabar sendo transportados e se tornando escravos dos babilônicos. Então aí do capítulo 40 a 41 vai falar sobre o consolo para os exilados na Babilônia, ou seja, neste contexto também, um pouquinho mais para frente, vai ter Jeremias profetizando, pessoal, vai ter Jeremias profetizando, tá? E Jeremias falou o seguinte, que era para eles ir para a Babilônia, como nós já vimos nas aulas lá atrás, para eles ir para a Babilônia, se estabelecer na Babilônia e ficar tranquilo lá que ia demorar, para ter uma vida na Babilônia. E aí, aqui Isaías está complementando um pouco antes, né, falando que Deus iria consolar os exilados, aqueles que estão escravos na Babilônia. E ele também vai falar da libertação dos cativos, ou do cativeiro. Ou seja, vocês vão para a Babilônia, Deus vai consolar vocês lá, vocês vão ficar lá, vai ter que descansar até aqui os 70 anos, né? Lembra que era para descansar a terra e não descansou? Desde que Josué entrou, e agora Deus vai fazer com que a terra descanse os 70 anos, que era para ter descansado. Então fica lá, Deus vai consolar vocês, mas depois Deus vai trazer vocês de volta. Do capítulo 42, pessoal, capítulo 45, vai falar agora sobre o servo sofredor.
Alguns vão entender que esse servo sofredor está falando diretamente só de Israel, mas a maioria, principalmente nós que somos cristãos, quem vai falar isso, o servo sofredor que é Israel, é mais o judaísmo, tá? Nós conseguimos ver a pessoa de Jesus Cristo aqui como o servo, no singular. Nação é um povo, é uma multidão, plural. Servo é no singular. Então, o servo sofredor, Deus resgata. E aqui vai ter também a alusão, alguns vai até aplicar também o sensus plenior. O que é o sensus plenior? O cumprimento mais pleno de uma profecia. Isso se aplicava a Israel no contexto de Isaías, mas também apontava para a vida de Jesus Cristo. Também tem essa possibilidade. Olha só, o servo sofredor vai trabalhar aqui, né? E depois só Deus resgata Israel e livra do cativeiro da Babilônia. E aí vai falar sobre agora quem vai destruir a Babilônia e dar liberdade para os judeus depois que eles voltassem lá da Babilônia. Ciro vai ser lá o grande rei aqui do capítulo 45. O próprio Deus fala por intermédio de Isaías, né? Ciro, meu ungido. Lembrando que esse Ciro aqui, pessoal, nem servia e conhecia o Deus hebreu. E segundo os melhores eruditos, de Isaías até Ciro nascer é quase 150 anos. Ou seja, Isaías fala de um homem que vai nascer mais de 100 anos na frente da sua época e ele diz que Deus tomaria ele pelas mãos, porque ele seria o instrumento que Deus usaria para libertar o povo de Jerusalém. Porque quando ele assume a Babilônia, né, ele lá é medo-persa, do povo do medo-persa, medos e persa, né, ele domina a Babilônia. E aí ele liberta o povo voltar para Jerusalém. Então, possivelmente, Isaías profetizou mais de 100 anos antes desse homem nascer. E alguns até dizem que a profecia de Isaías foi colocada para ele ver que se cumpria na vida dele. Muito interessante, né? E aqui vai ser o fim do cativeiro babilônico e o fim do sofrimento dos israelitas que tiveram lá. Eles vão voltar para a terra deles. Do capítulo 46, pessoal, agora até o 49, fala da queda dos ídolos, né? Vai falar aí da queda dos ídolos da Babilônia, eles eram um povo lá politeísta, adorava vários deuses. Vai falar também promessas que Deus faz para Israel, o sofrimento do servo sofredor e a missão do servo. Por isso que aqui eu já não entendo que é mais Israel, mas fala do sofrimento do servo sofredor singular e a missão do servo no singular, qual é a missão dele? Então aqui a ideia principal que apontava para Jesus. Lembrando que a maioria das profecias que vai ter agora aqui é apontando para Jesus na pessoa dele, o sofrimento dele, o ministério dele e também o que ele vai trazer com a sua redenção e com o seu sofrimento, tá? Do capítulo 50 ao 54 vai continuar falando, o servo sofre, mas é socorrido. Jesus, ele sofreu, mas foi socorrido pelo Pai, foi amparado pelo Pai, tá? Vai falar também da restauração de Israel. Agora essa restauração já está mais ligada lá ao futuro, não o futuro depois do cativeiro, mas no futuro ainda que está à nossa frente, quando Israel será restaurada porque acreditará e receberá Jesus Cristo como seu Messias, tá bom? Vai falar da redenção que vem por meio do servo sofredor, tá vendo? A futura redenção já veio para nós que cremos, né? Mas Israel ainda não foi redimida, não. Eles ainda não creram no Messias, não. Eles vão ser redimidos ainda, tá? Aí chega o capítulo 53, que é um dos capítulos mais famosos do contexto de Isaías, que fala do homem de dores, né? Era homem de dor, era desprezado, não tinha formosura e beleza alguma nele, para não ser desejado. Aí algumas pessoas vão alegar que esse texto fala que Jesus era feio, Jesus não era bonito. Não é essa a ideia, tá, pessoal? A ideia que a gente fala que não tinha formosura alguma, a ideia dos maiores estudiosos eruditos é que Isaías poderia estar falando do dia da crucificação, em que Jesus ficou desfigurado pela surra, pelo espancamento, pela fome, pela falta de sono, ele ficou estrupiado fisicamente. Então alguns entendem que, como está falando aqui do sofrimento, desprezado, ele foi desprezado no dia da crucificação, até mesmo pelo Pai, né? Deus meu, por que me desamparaste? Aquela ideia de desprezo, até de afastamento, né? Então aqui possivelmente estaria falando do dia da crucificação, fala homem de dores, pelas dores que ele sentiu, entendeu? Isso daqui está mais ligado ao dia do sofrimento dele, por isso que fala da desfiguração aqui, né? Que não tinha formosura alguma. Vai falar também o seguinte aqui no 53, como ovelha muda ele foi levado ao matadouro, não havia boca, tá vendo? O contexto aqui é da crucificação. E fala da vitória do servo sofredor no capítulo também 53. No capítulo 54 a 59, os que têm sede, agora é um convite. Agora, ó, veja o convite, esse convite não é só para Israel, agora é para todos. Os que têm sede são convidados à salvação. Quem tem sede, venha e beba, de graça, das águas. Quem tem sede aqui é apontando para Jesus, tá? Vai falar também do 54 ao 59, o resultado da vitória do Messias,
a glória futura do povo de Deus, a súplica para que Israel abandone os seus pecados. Olha, tem uma súplica, né? Tem uma palavra, abandona, para, chega com isso. Vai ter esse contraste ainda, porque o povo continua pecando até que Cristo restaure todas as coisas. Ainda vai falar das bem-aventuranças do Monte Sião, ou de Sião, que é uma alusão, um simbolismo aí a Jerusalém, tá bom? Capítulo 60, pessoal, fala de Jerusalém, fala que ela será restituída na sua glória. Restituída na sua glória é uma ideia como se fosse nos tempos de Davi, que foi um período de glória, o período de Salomão, um período de glória, né? De prosperidade, de paz, de vitória, de triunfo. Então dá a ideia que Jerusalém será restituída, porque até hoje ela não está restituída, tem guerra lá, anualmente continua tendo muitas guerras em Jerusalém com os palestinos, com o pessoal da faixa de Gaza, enfim. E aqui também no capítulo 20, 60, pessoal, capítulo 60 vai falar o seguinte: o Espírito, aliás, no capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor. E é interessante que as pessoas querem usar esse texto e aplicar para elas. Jesus Cristo lá no Evangelho diz que isso se cumpre nele. Isto se cumpriu em Jesus. Alguns dizem que aqui também tem um sensus plênio, e é muito importante pensar também desse jeito, eu até concordo. Quando fala o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pregar aos cativos, aos pecadores, o ano aceitável do Senhor, isso se cumpria em Isaías e também se cumpriu em Jesus, porque o Espírito do Senhor estava sobre Isaías, pregando todas essas verdades. E como tinha que fazer sentido também para o povo da época de Isaías esse texto, então isso daqui pode se cumprir duas vezes, em Isaías e em Jesus. Não tem problema nenhum com isso. Assim como Davi falava lá, né, nos Salmos: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus usa essas palavras na cruz, né? Na minha sede me deste vinagre. Davi fala isso lá atrás. E isso tudo se cumpre com Jesus também. Legal, né? Aí, pessoal, do capítulo 62 ao 66, o que vai ser trabalhado do capítulo 62 ao 66? Já chegando aí no final do livro de Isaías. A glória de Jerusalém sempre será aumentada ou aumentará quando o Messias vier governar nesta terra por 1000 anos, para aqueles que acreditam no milênio de paz literal, tá? Porque pode ser que tem alunos aqui que não acreditam nesse reino literal de Cristo de 1000 anos, que nós vamos estudar em teologia e também aqui no livro do Apocalipse, tá? E aqui nesse contexto também do 62 ao 66 vai falar: Deus salva e vinga o seu povo. Deus vai salvar o povo e também vai vingar. Lembra do texto? A vingança pertence a mim. Diz o texto sagrado que Deus vai requerer desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que é um profeta que nós vamos estudar ainda, que foi morto entre o altar ali e o lugar santo, tá? Na verdade, Deus vai requerer o sangue de todos os justos, justo no sentido daqueles que creram nele e morreram confiando nele, em Cristo Jesus. Deus vai requerer dos homens pecadores no período da grande tribulação inteirinha. Isso daí vai ser cobrado, tá? Ainda do 62 a 66, ações de graças. O povo levanta ações de graças a Deus e confessa os seus pecados. O povo de Deus levanta ações de graça, ou seja, glorifica a Deus, exalta a Deus por toda a sua bondade, a sua misericórdia, a sua glória e confessa os seus pecados. Isso é um quebrantamento, confessar pecado e adorar a Deus, pessoal. E aqui vai acabar no capítulo 66 com a rejeição final dos rebeldes e dos pecadores. Rejeição final. Isso aqui para você ver como realmente dá a entender que é uma mini Bíblia dentro da Bíblia, porque aqui nesse capítulo fala da rejeição final de todos os pecadores e rebeldes. Isso aqui aponta lá para o trono branco, quando eles vão ressuscitar, simplesmente para receber a sentença e ser lançado no lago de fogo e enxofre para todo sempre. Amém. Galera, chegamos ao fim, capítulo 66 do livro de Isaías. Eu espero que você tenha amado a exposição deste livro, um dos maiores profetas do Velho Testamento, que mais falou sobre a vinda de Jesus Cristo, tanto da sua primeira vinda, como também da sua segunda vinda, né? Ou da vinda que ele virá para inaugurar o seu milênio de paz. Ele fala também deste período, né? Período ali que os animais ficariam mansos, né? A ideia do urso pastar com o boi, ou a ideia também do leão pastar com o boi, ou seja, esses animais ferozes voltar a comer pasto. É o que dá a entender pela Escritura Sagrada, beleza? Galera, até a próxima aula com a graça de Cristo Jesus.